Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Direito de Família Atual. Eu sou Rosa Lisboa e hoje conversando com vocês a respeito da revisão de alimentos. Sim, apesar de nós termos vários vídeos aqui no canal falando a respeito desse assunto, sempre aparece algum caso de uma pessoa que está sendo executada e que pretende, dentro da execução, discutir um assunto que deveria ter sido discutido lá na revisão de alimentos. Então vamos entender melhor esse assunto. Bom, a pessoa ela teve um envolvimento com alguém, que não importa se foi casamento, namoro, noivado, união estável, um assunto passageiro ali de uma única noite, mas se gerou um filho e gerou a paternidade ali que foi reconhecida, né? Houve um registro de nascimento e vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá bom? Para as suas situações, onde esse reconhecimento está determinado ali num registro de nascimento, está ali escrito que é o pai ou é a mãe, tem o dever de sustento com relação aos filhos, advindo do dever do poder familiar. Então, nessa situação, quando uma das partes vai para o judiciário requerendo os alimentos de maneira formal e há uma decisão judicial condenando a parte contrária ao pagamento de pensão alimentícia, caso a pessoa que foi condenada ao pagamento daqueles alimentos ela não pague, ela pode ser executada, ou sob pena de prisão, ou sob pena de penhora. E muitas vezes o que acontece? A pessoa é condenada na ação de alimentos, durante um período ela consegue até que pagar, às vezes está trabalhando ali com um vínculo empregatício, então todo mês ali religiosamente aquele valor é descontado, né? Posteriormente, às vezes pode ser mandada embora, alguma coisa do tipo, e aí ela tem que pagar os alimentos de acordo com aquela situação que o juiz determinou lá, como que seria pago no caso de trabalho sem vínculo, ou então no caso de desemprego, e aí é onde começa a embolar o meio de campo. Porque ela está condenada a pagar alimentos também no caso de desemprego ou de trabalho informal, só que às vezes ela não está trabalhando, às vezes ela não está conseguindo nenhuma remuneração e vai se enrolando igual fumo de corda, e quando pensa que não, é surpreendida com uma ação de execução de dívida de alimentos. E quando ela vai procurar o profissional diz, nossa, mas por que você, que ela explica a situação, o profissional vê, mas por que você não entrou com uma ação esclarecendo qual era a sua situação para que esse valor fosse reduzido? Aí a pessoa diz que ela não sabia. Então, vamos esclarecer aqui. Foi condenada a pensão alimentícia. A situação mudou de figura. Isso vale para quem recebe e para quem paga, tá bom? Então a situação mudou de figura. A pessoa casou, tinha 3 filhos, agora tem 4. Ela morava sozinha, agora tem uma família. Ela trabalhava, ganhava 3 mil reais, agora perdeu o emprego, está desempregada. Ou então ela tinha um ótimo salário, perdeu o emprego, arrumou um outro, ganha um valor menor. Enfim, situações que possam ter acontecido onde a condição de pagamento daquela pensão ela diminuiu para o pagador. Então ele se vê numa situação onde para ele retirar mensalmente aquele valor que ele retirava ali dos gastos mensais dele para pagamento da pensão alimentícia, compromete o próprio sustento dele. Então, quando isso acontece, que diminuiu a situação, a condição de pagamento, ele pode sim ir para a justiça, pleitear a revisão desses alimentos de forma, evidentemente ele vai ter que comprovar, né? Então eu preciso ter a demonstração de quanto eu estou ganhando agora e demonstrar para o juiz o porquê que a minha situação ela teve uma piora. Por que eu já não consigo mais pagar? Então aumentou minha conta de água, minha conta de luz, a minha internet, eu estou num outro tipo de emprego, olha que o meu holerite, olha, ele aponta um ganho menor. Ou então eu perdi o emprego, olha aqui a rescisão do contrato de trabalho, eu estou trabalhando, fazendo bico, eu estou vendendo água no farol. Tem que demonstrar, entendeu?
tá vendendo coisa na rua, então tem alguma nota fiscal, alguma coisa que a pessoa tem que demonstra onde ela comprou aqueles produtos, enfim, não basta chegar na justiça e dizer eu não posso mais pagar, não é assim que funciona. Você tem que demonstrar por A mais B que o que você está falando é verdade. E o juiz não vai olhar para você e achar que é verdade ou é mentira, não. Ele vai examinar os documentos, tá bom? Então, se reforça essa ação com a juntada de todos esses documentos que demonstram que a situação econômica teve uma piora, é ajuizada a ação, esses documentos vão acompanhar, evidentemente. A parte contrária vai ser citada para se manifestar sobre o seu pedido, né? Vai ser citado o que é? O chamamento do réu para o processo. Ela vai ser informada que tem um processo contra ela, no caso, representante do menor, né? E ela vai poder falar a respeito daquele seu pedido. Então, vai dizer se concorda, se não concorda, vai tentar demonstrar para o juiz a situação. Olha, excelência, ele está falando que diminuiu a condição dele, só que eu vi ele passeando de carro novo. Olha as redes sociais dele lá, o cara viajou outro dia para não sei aonde de avião. Tudo isso demonstra a situação econômica da parte contrária, tá bom? Gente, em linhas gerais é isso, ou seja, mensagem final. Não está tendo condição de pagar aquela pensão alimentícia que o juiz condenou você a pagar? Não pode simplesmente não pagar. Isso não é possível, né? O que tem que fazer? Constituir um advogado para entrar na justiça discutindo esses valores, tá bom? Não esperem a ficar inadimplente para chegar a serem ali intimados numa ação de execução, citados numa ação de execução, para que no momento da defesa vão aproveitar para fazer esse tipo de alegação, porque não vai ser levado em conta, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil com vocês. Clique aqui no gostei, por favor. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui me assistindo. E eu encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.